Número de anciães bastante grande, se não me engano passou de 200 irmãos, 223. Então, queridos irmãos, não vieram todos os mais velhos do Brasil, mas consideramos os mais antigos que aqui puderam chegar. Muitas vezes a pessoa tem desejo de vir, mas não tem condição, o trabalho, a saúde, as ocupações da vida, mas todos foram convidados, e os que puderam vir foi 223 anciãos dos mais antigos da obra de Deus, de quase todos os estados brasileiros. Louvado seja Deus que houve uma comunhão muito grande em todos, porque na reunião passada já havíamos falado alguma coisa sobre a retomada dos cultos, mas também achamos mais prudente aguardar mais um mês, que culminou nesta quinta-feira a decisão final. E louvado seja Deus em bom acordo, sem nenhuma contradição, todos em plena comunhão, uma harmonia muito grande, uma paz na reunião, só Deus para fazer chegar a este ponto e andar nesta grande benção. Queridos irmãos, então, os irmãos têm conhecimento que a pandemia e os cultos nossos parou no mês de março, se não me engano 13 ou 15 de março, e dali para cá não tivemos mais culto. Tivemos culto pelo sistema online, que Deus está preparando, como este, 3 cultos por semana, a reunião de jovens e menores aos domingos de manhã às 10 horas, e reunião da mocidade também aos domingos às 14 horas. Foi suprida a irmandade pela palavra que o Senhor deu e pelos cultos que o Senhor preparou. Temos notícias muito alegres e muito boas, de milagre, de maravilha, e o povo congregando e o povo ligando. Não parem com esses cultos. E de fato, vamos continuar com alguma coisa. Mas virá aqui à frente agora o caro irmão Eliel, que ele tem uma circular que já está publicada no nosso portal da Congregação Cristã no Brasil, para todo mundo. Ainda agora há pouco, falando com o irmão lá de Redinha, em Anadias, em Portugal, no centro, ele falou: já recebi a circular que foi expedida esses dias, ele já recebeu e já estão inteirados. E esse sistema hoje de mandar essas mensagens e essas comunicações é uma benção muito grande. Acaba de passar aqui, já está lá. Então a comunicação ficou fácil, nada é difícil mais, tudo Deus tem abençoado. Irmão Eliel, ele explicará para os irmãos uma circular que está aqui, ó. Eu que pediria a toda a irmandade, tanto os presentes aqui neste salão, como os que estão longe daqui, em suas casas, em seus lares, nos seus trabalhos, em algum lugar diferente, põe atenção, deixe um pouco o celular agora. Vamos ouvir essa mensagem que Deus preparou, essa circular que Deus preparou, que é de suma importância para a nossa irmandade. Se os irmãos porem bem atenção, vai ocorrer o quê? Não vai ter tanta pergunta como tem. Que tem alguns, desculpe, até na reunião aqui de quinta-feira, o que acabava de falar, o outro lá já perguntava. Irmão, ele dorme na hora que é para ouvir e depois vem pedir tudo de novo. Então, vamos ficar atentos. Põe um copo d'água aí perto e fica atento. Vamos lá. Pronto. Deus seja louvado. Amém. São Paulo, 24 de setembro de 2020, 18 horas. Circular número 70 de 2020. A Irmandade e ao Ministério. Retomada dos cultos presenciais, Brasil. Prezada Irmandade e Ministério, a paz de Deus. Amém.
cumpre-nos informar à cara Irmandade que na reunião do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, realizada na data de hoje, foi deliberado a retomada dos cultos presenciais, suspensos desde 15 de março último, em todos os estados do Brasil, em observação às determinações das autoridades sanitárias pela pandemia manifesta. Essa retomada deve obedecer aos critérios determinados pelo Conselho, conforme descritos a seguir. A realização dos cultos poderá ser em todas as cidades do país, observado o cumprimento de determinações legais impostas pelas autoridades, desde que autorizados. A administração à qual pertence a cidade deverá procurar as autoridades competentes para receber orientações, esclarecimentos e providenciar nossa comunicação da retomada dos cultos e cuidados com que o fazemos. A capacidade de presenciais permitida no recinto deverá ser observada quando da realização dos cultos. Essa capacidade baseia-se em percentual do número total de frequentadores autorizados. Deveremos cumprir as regras que determinam segurança, tais como evitar aglomerações e manter distanciamento social. A desocupação do recinto do culto pela Irmandade deverá ser imediatamente após o término do mesmo, e não deverá haver saudações, tanto antes como após o culto, quer com toques de mãos, abraços e ósculo santo. A partir de 11 de outubro, domingo, os cultos online serão somente aos domingos, às 14 horas, unicamente a partir do Brás, capital São Paulo. A partir de 13 de outubro, terça-feira, os cultos poderão ser realizados presencialmente em todas as casas de oração, sempre nos mesmos dias, em todo o país. Deverão ser realizados até 3 cultos por semana, obedecidos os dias de terças-feiras, quintas-feiras e sábados, preferencialmente às 20 horas. Casas de oração que constam no relatório com menor número de cultos na semana devem considerar a manutenção da mesma quantidade, porém ajustando para os dias acima indicados. Se a casa de oração tem um culto por semana, este deverá ser num dos dias acima definido. Reuniões de jovens e menores continuarão sendo realizadas no sistema online a partir do Brás, capital São Paulo, sempre aos domingos, às 10 horas. Deverão ser observados e cumpridos os seguintes cuidados: manter tapetes ou capachos higienizantes em todas as portas de entrada do salão de culto, com solução apropriada. Manter termômetro digital para medição de temperatura à distância de todos os frequentadores antes de adentrarem ao salão. Aplicar álcool em gel nas mãos de todos os frequentadores nas portas do salão. Somente poderão adentrar ao recinto se portarem máscara facial cobrindo nariz e boca, e estas não podem ser retiradas em qualquer hipótese, inclusive durante o cantar e tocar dos hinos. Os cultos devem ser realizados em tempo mínimo, reduzindo-se a sua ordem, sem liberdade para os testemunhos. Serão cantados e tocados 3 hinos, feita a oração e a palavra, oração de agradecimento e hino de encerramento.
A duração será de, no máximo, 60 minutos. Ainda que autorizado a realização dos cultos presenciais, continuamos em regime de exceção. Portanto, rogamos à Irmandade que frequente somente os cultos da comum congregação a qual pertencem. Só podem ser tocados os instrumentos que não são de sopro, devido à exigência do uso de máscara. A utilização do ar-condicionado nas casas de oração está sujeita à legislação pertinente, pois recomenda-se que haja renovação do ar a ser condicionado, bem como higienização constante dos filtros do equipamento. Quaisquer outros serviços permanecem suspensos, exceto batismos que, quando necessários, serão realizados a critério do ministério local. Rogamos à Irmandade que atentem para orientações publicadas somente em nosso site. Em qualquer tempo, diante de novos fatos surgidos, deliberações poderão ser tomadas por este Conselho. Outras informações, que se fizerem necessárias, serão apresentadas em nosso site. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. Certo? Não. Deus seja louvado.